A seguir, Câmara Aberta. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Olá, pessoal! Começa agora mais uma edição do Câmara Aberta. Hoje a gente recebe uma mulher que tem uma história de vida inspiradora em meio a uma sociedade cheia de preconceitos. Ela é a personagem central do documentário Meu Nome é Jaque, da diretora Ângela Zoé. Transexual e soropositiva, ela trabalhou na ONU e tem uma trajetória de luta pelo respeito à diversidade humana. Estou falando da Jaqueline Cortes, que está de passagem aqui pela Paraíba e conversa com a gente a partir de agora. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. E Jaque Cortes, muito bom recebê-la aqui em João Pessoa, aqui na TV Câmara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui. A gente tem 30 minutos aí para tentar conhecer um pouco da sua história, inspiradora, como eu falei nessa abertura. Então, eu vou já começar falando do documentário. Meu Nome é Jaque, é uma coprodução da Documenta Filmes, Globo Filmes e da Globo News. Como é que chega esse convite até você e por que você decide contar sua história para todo mundo saber? Bem, esse filme chega a mim quase que por um acaso. Eu sempre tive vontade de escrever um livro da minha vida, coisa que eu ainda não fiz até hoje, ainda tem tempo para fazer. E, na ocasião, eu trabalhava na ONU, e dentre as funções que eu tinha, uma delas era assessoria de comunicação, e nós fazíamos muitas campanhas sobre várias temáticas, e especialmente com relação à violência contra a mulher e direitos humanos da população LGBT, preconceito racial e tudo mais. E a Ângela Zoé, que é a diretora da Documenta Filmes, era a empresa contratada naquela ocasião que rodava essas campanhas para nós, que nós determinávamos. E eu era a funcionária que fazia essa ponte. Assim nos conhecemos. Juntamente com Daniel de Souza, que também tem uma produtora para causas sociais e que fazia esse mesmo trabalho, que é a X Brasil. O Daniel conhece a minha história, mais ou menos, conhece a minha vida, porque ele que fazia essa ponte com o UNAIDS na época. E aí, um belo dia, filmando lá as campanhas de violência contra a mulher, eu brinquei com a Ângela, falei, a minha vida daria um filme. Ela falou, legal, vamos fazer um filme da sua vida. Isso passou. Durante uns 2, 3 anos, a gente teve peças que fez junto, então nós tivemos vários contatos profissionais. E até que um dia ela soube, por intermédio do Daniel, num bate-papo sobre a minha história, que eu era uma mulher trans. Ela não acreditou, como eu nunca... Enfim, vamos atrás dessa mulher, porque realmente ela precisa... Vamos fazer um filme da vida dela. E aí veio o convite. Como é que eu resolvi deixar isso público? Pensei muito, né, em expor a minha vida dessa maneira para a população toda. Mas eu acredito que o filme aborda, e acho que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui sobre tantas temáticas sociais, que o que me moveu a falar, não, vamos fazer, foi justamente a contribuição social. Que esse filme pode ter, que essa história pode ter, que está tendo, com todas as pessoas, com toda a sociedade, com pessoas na mesma situação que eu, em situações semelhantes, mulheres trans, mulheres vivendo com AIDS, homens vivendo com AIDS, pessoas com outras patologias que enfrentam suas dificuldades no âmbito da saúde, preconceito racial, dependência química, adoção, enfim, é um monte de coisa. A gente vai discutir um pouco disso tudo no programa de hoje. A gente tem o trailer do filme aí. Vamos assistir para a gente continuar essa conversa. A partir do momento
momento que uma pessoa como você estar num governo, numa área de cooperação internacional, só a sua presença já é uma quebra de paradigma. Eu sou uma mulher no corpo de um homem. Pô, se eu ouvi isso há 30 anos atrás, do seu irmão, você não poder fazer nada, cara. Cada dificuldade fez com que ela tivesse mais força para viver. Todas as pessoas que vivem com HIV têm que conhecer a história dela. Para além de qualquer questão técnica, eu estava inadequada. Me recordo até a primeira vez que a gente se viu, bati o olho e falei assim, já sei que ela é ela. Falando de mim, eu tirei o pênis da minha vida. Pronto. Tudo fluiu. Tá aí, é bem impactante mesmo esse trailer, a gente fica bem curioso, não assisti ainda, vou assistir essa semana e eu vou tentar fazer uma ordem cronológica das coisas para a gente entender um pouco do que esse documentário traz. Jaque, você foi uma criança que vivia o conflito diante do espelho, quando você via a imagem masculina, e quando é que você entende que você era transexual? Eu passei a me entender como uma menininha por volta dos 4, 5 anos de idade. Quando a gente é criança, a gente não tem a consciência, vamos dizer assim, sexual dessa questão. Você se identifica com determinados papéis, com as pessoas, e eu não me identificava com meninos, eu me identificava com meninas, eu queria brincar com meninas, usar roupa de meninas, isso tudo o filme aborda, eu não vou contar aqui, mas enfim. Tem situações até que eu conto no filme da minha mãe me surpreender com um vestido, eu pequenininha. Então eu me entendi uma menina e segui uma vida normal. De criança, sendo um menininho, me entendendo uma menininha, sabendo que era um menininho. Eu sabia que eu era um menininho, mas eu achava que eu era uma menina dentro de mim. Isso foi acontecendo. A consciência, ela começa a acontecer na pré-adolescência, que é a fase que eu diria mais difícil da vida de uma mulher trans, e creio que de um homem trans, é a adolescência, que é a fase que você começa a formar um corpo biologicamente masculino ou feminino, e aí fica incompatível com aquilo que você é, com aquilo que você se entende, que você se sente. Foi nesse momento, então, que eu tive a crise com o espelho. É aí que eu me falava, não, essa pessoa não sou eu, eu estou inadequada, eu não sou. Eu sou a mulher e esse corpo, ele é meu, mas ele precisa ser ajustado à minha alma. E chega o momento que você precisa tentar resolver isso? É o momento que seu irmão ali, muito forte aquele depoimento dele, ele diz que você chega para falar isso? É o momento que você precisa dizer ao mundo, dizer à família e tentar resolver isso de alguma maneira? A minha mãe, ela começa a perceber isso exatamente nessa época. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, irmãs, especialmente minha mãe, começa a perceber que se tratava de um filho que era uma filha, que se sentia uma menina quando eu era moça, e eu já podia abordar essa questão. Então foi uma época de um grande sofrimento mesmo, porque a vida não tinha graça para mim. E aos 16 anos, mais ou menos, eu lendo uma notinha numa revista, numa sala de espera de um dentista, provavelmente, eu vi transexualidade e li. Aí eu soube o que era isso, porque até então sequer eu sabia que transexualidade existia. Então eu falava, meu Deus, quem eu sou? Eu sou uma monstra? Porque eu não sou essa pessoa, eu não consigo viver assim. E eu acho que isso acontece com todas as pessoas, né? Quem nasce hétero, a pessoa não precisa se afirmar para si própria. Ah, eu sou hétero, eu nasci hétero. Eu nasci me sentindo mulher, então eu tinha que seguir o que move um ser humano, que é o seu eu, o seu ser integral, a sua individualidade, a sua intimidade.
E nesse momento, então, que houve o momento da família, por exemplo, começar a perceber que a Jaqueline não era ele, era ela, mas ainda assim vivia como um menino, como um rapaz, não como uma moça. A minha transformação, no caso genital, ela se dá há 15, 16 anos atrás, no ano de 2001. Mas a minha transição, ela foi constante, né? Eu exercia... eu trabalhei como professora, mas eu era o professor, quer dizer, era uma mulheríssima, como a gente costuma dizer, mas ainda com aspectos masculinos, não me colocava como ela, por conta do trabalho. Então, assim, era uma época de muita ambiguidade, de muita dificuldade mesmo. Nesse seu crescimento, você passa o tempo todo por violência psicológica ou física mesmo, por parte da sociedade? Sim. E eu lhe pergunto isso, eu cito aqui, a gente tem um homem trans e uma mulher trans na nossa equipe, o Laison Sampaio e a Márcia Gadelha, que já participaram aqui do programa. A Márcia, por exemplo, já relatou aqui em entrevista que jogavam pedra contra ela na escola, e situações, né, de ir ao banheiro, no shopping, né, em local público. Quer dizer, essa violência, seja psicológica ou física, também fez parte da sua vida? Fez. Eu venho de uma outra geração, provavelmente parabenizo aqui a TV Câmara de ter 2 pessoas trans contratadas, maravilha, porque as pessoas precisam trabalhar e circular. É só assim que a sociedade vai compreendendo, porque a gente tem que conviver socialmente. Mas eu venho de uma geração, eu nasci em 1960, então quando eu tinha a época de colégio, isso era 73, 74, 75, era uma outra mentalidade. A aula de educação física era a pior coisa da minha vida, por exemplo. Sim, eu sofri preconceitos, pelo jeito de falar. A gente é do Rio de Janeiro, tinha mudado para São Paulo, então o R da palavra porta era motivo de chacota. Depois, você é menina, é menininha, e todo esse tipo de preconceito, jamais moça. Eu nunca vou esquecer uma ocasião, eu estava numa avenida para atravessar uma rua, alguém de dentro de um ônibus grita, me xinga e me dá uma cuspida na cara. Eu levei pontapés no colégio, houve bullying. Passei, sim, por essas questões. E na minha época de adulta para frente, isso foi diminuindo, porque eu fui aprendendo também a me preservar, a me cuidar, a não me expor, provavelmente, onde esses assédios poderiam acontecer. Mas preconceito sempre houve, e até hoje, claro, né? Acho que um dos motivos do filme está aí é justamente para quebrar preconceito. E a gente continua essa discussão no segundo bloco. Tem que fazer um intervalo rapidinho. Fica por aí que a gente volta já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, numa areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz, e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a Jaqueline Cortes, uma mulher com uma história de vida incrível. Ela está de passagem aqui pela Paraíba para o lançamento do documentário Meu Nome é Jaque,
que retrata a história de vida dela. Já que vou voltar esse bloco para a gente tentar otimizar, que a gente tem tanta coisa para conversar, falando de um outro momento da sua vida, que foi a questão do vírus da AIDS. Em que momento se dá na sua vida e como é que você passa a lidar também com essa situação? Isso acontece quando eu tinha 34 anos, eu descobri ao acaso, fui contaminada com um parceiro e como qualquer mulher desavisada da época, ou qualquer pessoa desavisada, totalmente desavisada, eu não usava preservativos. E, enfim, e foi horrível naquela época, foi em 94, já tem 22 anos, tinha o famoso coquetel anti-AIDS, que é o tratamento antirretroviral, e foi horrível, foi um momento de depressão, foi um momento que a vida não tinha graça, e aí eu fui buscar ajuda mútua, acho importante falar isso, né? As ONGs, o movimento social. Não fosse o movimento social, talvez eu não tivesse essa trajetória. Por intermédio de uma amiga assistente social que também dava aula de inglês comigo, ela me leva a uma instituição, o GIV, o Grupo de Incentivo à Vida, lá em São Paulo, que era uma ONG de soropositivos, gerida por soropositivos para soropositivos. E dali eu inicio uma trajetória de ativismo, para resumir. Num primeiro momento eu estranhei toda aquela diversidade humana, desde um menino de rua, um presidiário, a um deputado, mulheres, idosos, crianças, pessoas com AIDS. Aí eu fui entendendo que a AIDS era uma questão de todo mundo, do planeta, das pessoas. Então você começa também a sair da sua própria auto-vitimização e começar a enfrentar a situação. E claro que o importante é se prevenir, ninguém quer ter uma doença, ainda mais uma doença como a AIDS, mas ela tem um tratamento, é possível viver com ela e aprender muita coisa. E aí eu inicio minha trajetória de ativismo na luta contra a AIDS, através de capacitações para pessoas vivendo com AIDS, representações políticas, incidência política, conselhos de saúde, enfim. Esse seu trabalho lhe leva à ONU. Há situações do tipo, eu fico imaginando, de você ter de participar de uma reunião com pessoas de outros países em que homossexualidade ou transexualidade é até proibido ou banido. E como é que é essa experiência? Muito interessante foi, porque realmente é o que eu coloco. Você ter que... Eu estar lá representando um governo brasileiro em alguns momentos, seja como ativista ou seja como consultora, e as pessoas têm que te dar beijinho, politicamente correto, num ambiente totalmente diplomático, você quebra paradigmas mesmo. Claro, eu sempre fui muito bem acolhida, muito bem recebida, inclusive por esses países mais fundamentalistas que negam a existência de gays, de homossexuais, de transexuais, mas que tinham que lidar com uma pessoa como eu, que circulava ali, que estava em muitos daqueles momentos representando o seu país e falando abertamente como eu estou falando aqui. Eu acho que foi uma experiência rica para mim e para a ONU, para ambos, né? Para mim, porque aprendi um universo totalmente diferente daquilo que eu imaginava na vida. E para eles, por trazer a comunidade, né, a vida real para uma vida, digamos, virtual, que a gente imagina. A vida real, ela não acontece só nos livros, né? Naquela teoria que você lê. Ela está aqui na minha frente, falando das dificuldades de uma população de pessoas que vivem com AIDS, de uma população de trans, de meninos de rua, de todas as populações de maior vulnerabilidade, a questão racial, a questão do LGBT, enfim, a questão de gênero, a questão da violência contra a mulher. Todas essas temáticas a gente trabalha quando trabalha com AIDS, por isso é muito rico. Você acredita que a sociedade tem quebrado esses paradigmas, tem melhorado? Porque às vezes a gente até faz programas para tentar relatar uma evolução nas últimas décadas, mas e a gente cita, sim, evolução, mas aí a gente se depara com determinadas situações que a gente fica na dúvida, será que a gente evoluiu mesmo? Ou será que o pessoal está só guardando o preconceito, está só guardando o racismo, está só guardando, e na oportunidade que tem, bota para fora de novo? Como é que você avalia a nossa sociedade? Não, eu acho que a gente evoluiu. Eu diria que aonde há luz, há sombra. A partir do momento que você traz à tona essas temáticas todas,
claro que você vai ter um entendimento melhor. Eu aqui com você conversando, dizendo, eu sou uma pessoa normal, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha vida, eu acordo, eu levo o filho para a escola, eu vou ao mercado, eu faço comida, eu vivo uma vida como qualquer mãe, né? Não tem uma grande diferença, luto com dificuldades, como todo mundo, num país em crise. Então, assim, evoluiu. Hoje você encontra alguns programas. Na minha época de 13, 14 anos, sequer sabia o que era transexualidade. Hoje você tem programas para transexuais, para gays, para a população LGBT, a exemplo do próprio governo aqui da Paraíba, que tem centro de referência, tem delegacia especializada de crime contra a homofobia, enfim. Em São Paulo tem algumas coisas, no Rio tem, mas ainda, é claro, é muito tímido. Por outro lado, justamente por estar à tona, por trazer à tona essa diversidade mais do que sexual, essa diversidade humana, porque nós estamos falando em pessoas, as pessoas são diferentes, existe uma diversidade e somos todos da mesma espécie, então viemos todos do mesmo lugar. Então, essa diversidade humana toda sendo trazida à tona, claro que você vai encontrar também uma reação àquelas pessoas que ainda não se familiarizaram. Eu prefiro entender assim, ainda não se familiarizaram com uma diferença, com alguém tão diferente. Você não precisa gostar de um gay, gostar de uma lésbica, gostar de uma trans, mas você precisa respeitar. Ponto final. A gente não é obrigado a gostar de tudo, mas a gente tem que respeitar. Porque um trabalho constante. É um trabalho constante, contínuo. Eu acho que é um trabalho de respeito, não é no enfrentamento, é o enfrentamento pelo direito. Vou para outro ponto aqui, já que você fez, popularmente a gente fala mudança de sexo, né? Não sei se o termo certo é readequação. Redesignação genital ou readequação genital. Que é popularmente mudança de sexo. Esse momento da sua vida muda em quê? O que acontece? Muda. Foi o momento mais perseguido da minha vida. Como eu te falei, quando eu era menina, eu não me entendia naquele corpo. A partir do momento em que eu me readequei genitalmente e que eu pude me olhar no espelho e falar, bom, aqui está a Jaqueline, esta sou eu. A mulher que eu sempre fui, a minha vida flui, ela se abre. Eu tenho total compatibilidade hoje, porque a própria OMS define, né, a questão de saúde é o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Então, tem que ser integrado. Você não pode estar bem só fisicamente, mal mentalmente, ou emocionalmente, ou espiritualmente. Então, espiritualmente, eu me entendo como mulher, mentalmente como mulher, emocionalmente, as emoções ambíguas por conta de um corpo físico que estava desajustado. Então não tinha como ajustar a minha alma ao meu corpo, mas tinha como ajustar o meu corpo à minha alma. E foi o que eu fiz. E graças a Deus, sou muito feliz e muito realizada. E eu só não lamento ter feito antes, porque eu acho que tudo acontece na hora certa, de acordo com a providência, de acordo com o universo, quando conspira a favor. E aconteceu para mim na hora certa, numa hora que eu estava madura, sabendo exatamente do que eu queria. Hoje eu estou casada, tenho meus filhos e vivo a minha vida de mãe, de dona de casa. Você fala aí da sua família. Que idade tem esses seus filhos? Meu filho faz 14 anos semana que vem. Minha filha tem 7. Eles estão conosco já há 5 anos, comigo e com meu marido. Eles precisaram entender, num determinado momento, sua história. Em que momento foi esse? Como é que foi? Pouco antes do lançamento do filme. Foi no início do ano, quando eles não sabiam que a mãe deles... Porque para filhos, mãe é mãe, não é? Isso é importante a sociedade saber. Eu sou mãe dos meus filhos. Para eles pouco importa se quando eu era pequenininha, quando eu era mocinha, eu era um menino. Eles não tinham esse conhecimento, né? Meu filho já sabia que eu vivia com AIDS, que a maior preocupação dele até hoje é essa, é a AIDS, não é a minha transexualidade. E aí eu conversei com ele naturalmente, num primeiro momento, ele ouviu, achou bacana, me deu um grande abraço, me chamou de guerreira, falou que não teria minha coragem, que eu era muita guerreira, e aí quis ver foto minha pequenininha, eu mostrei, ele falou, você era uma menininha linda. Para você ver que coisa mais bonita de um filho falar isso para a mãe, vendo a foto de um menininho dizendo, você era uma menininha linda, mãe.
A minha filhinha, eu disse para ela que a mãe dela tinha nascido menininho e tinha se tornado mulher porque a mãe dela era mulher e não gostava de ser menino. E aí ela falou, aí eu também nasci menino? Eu falei, não, você já nasceu menina. Ela falou, ah, que bom, porque eu gosto de ser menina. Então eu faço questão de contar isso para dizer que não tem absolutamente nada a ver. Meus filhos têm suas vidas, as opções e as escolhas deles serão deles. E nós vivemos um núcleo familiar, meu marido, eu, meus filhos, a família toda, os irmãos, as irmãs, os tios, as tias, os avós falecidos, tem a avó materna, e a gente toca a nossa vida como qualquer cidadão e qualquer cidadã. Ô, já que a gente está caminhando aqui para o fim do programa, deixa eu te fazer uma pergunta bem política. Às vezes a gente observa o nosso parlamento, né, na federação, em Brasília, e também os estaduais ou municipais Brasil afora, omissos ou tentando não discutir questões, né, relacionadas a gênero. Como é que você avalia a situação do Brasil? A gente está muito atrás do que deveríamos estar. Eu avalio como lamentável hoje. Eu acho que a gente retrocedeu. Acho que houve um avanço aí nos últimos 10 anos. De repente, 10, 12, 15 anos, para além de governo, eu não estou aqui falando de governo partidário, eu estou falando de pessoas que fazem e pessoas que não fazem. E, de repente, a gente entra numa onda reacionária, numa onda de que retrocede, que acaba quase que querendo tirar direitos já adquiridos dos cidadãos e das cidadãs, né? Eu acho que para a questão, por exemplo, da própria questão da saúde, está capenga, das pessoas vivendo com AIDS, a gente corre vários riscos aí de ter uma saúde polarizada de uma maneira que você não dê conta se o serviço não for especializado. A questão LGBT, a questão da justiça, tem que ter lei específica. A lei não resolve por si só, mas coíbe, inibe a agressão, a violência, tem que tipificar o crime. Então, assim, eu acho que os nossos governantes precisam fazer, sejam eles federais, estaduais, municipais, aquilo que eles foram chamados para fazer, né? E o cidadão tem que começar, a sociedade tem que ter um pouco mais, eu gosto muito de falar isso, compaixão. Compaixão não é uma palavra piegas, é enxergar o outro com bons olhos. Como eu disse, eu posso não gostar daquele jeito, mas eu enxergo com bons olhos aquela pessoa, porque o que faz o caráter de um ser humano, o que faz uma pessoa crer em Deus ou não, não é a sua identidade de gênero, não é o seu gênero, não é a sua cor, e sim as suas ações, aquilo que ela faz na sociedade. E é para isso que a gente está aqui, para mostrar que o mais importante é o respeito humano, é o que a gente pode fazer de bom para o outro. Bacana demais. A diretora está falando aqui que eu tenho que encerrar. Eu quero registrar também um agradecimento à Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, que possibilitou a vinda da Jaque essa entrevista. Muito obrigado. Juntamente com a FUNESC e com o apoio da deputada Estela Bezerra e da rede de hotéis Village, que eu acho importante falar. A gente agradece demais, Jaque, sua presença aqui hoje. Quando voltar à Paraíba, por favor, já se sinta convidada para a gente continuar discussões importantes como essas. Muito obrigada, Léo. Até a próxima. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas pela internet estamos sempre em contato com você. No Facebook e no YouTube, os nossos canais estão no endereço TV Câmara JP. Passa por lá, curte, compartilha, manda sua sugestão. A gente te espera. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima semana, então. Até lá!